Bora falar de futebol? Bora falar da vitória do Palmeiras por 3-2 sobre o Santos, num jogo em que o placar deu a entender que o jogo foi muito equilibrado. Mas não foi bem assim, não. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, ative o sininho e, claro, ao final do vídeo deixe o seu comentário. O seu like é fundamental para o canal também. Se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Então, bora falar de futebol, bora falar dessa vitória do Palmeiras sobre o Santos por 3-2, uma vitória que o placar me pareceu enganoso. E não é demérito, aí é uma questão, de fato, de diferença dentro da performance da partida. Se você observar bem, veja como é possível elogiar vários jogadores do Palmeiras ofensivamente. Veja só, o Palmeiras novamente foi muito versátil, foi muito inteligente ofensivamente. Dá para tirar individualmente vários elogios. Por exemplo, tem o gol na bola parada do Gustavo Gomes, que aí envolve uma jogada treinada, trabalhada, e tem também a falha do Santos nesse gol, evidentemente, porque bola parada você consegue se organizar para se defender. Mas aí, claro, se ninguém falhasse, nunca sairia gol de bola parada. Então, mérito para o Palmeiras também, desatenção do Santos no Gustavo Gomes, que é um jogador muito perigoso. Todo mundo sabe que o Gustavo Gomes é um cabeceador, é uma arma do Palmeiras nessa jogada, e ele cabeceou vindo de trás sozinho com dois jogadores do Santos olhando só para a bola. Gol do Palmeiras na bola parada, mais uma assistência de Scarpa que tem treinado demais. Cruzamento, eu conversei com ele sobre isso. Cruzamento, treinado demais, por isso ele tem dado tantas assistências, e falta. Bola parada, por isso ele tem feito tantos gols dessa forma também. Aliás, falando em elogios, Scarpa e Veiga aparecendo muito na partida. Muito. Os meias do Palmeiras, de novo, se movimentando demais, aparecendo em diferentes locais e jogando muita bola. Pra gente colocar alguns exemplos aqui, né? O Veiga, por exemplo, ele foi um jogador que apareceu em jogada ensaiada junto com o Scarpa no escanteio para finalizar cara a cara com o João Paulo pela lateral e exigir a defesa do goleiro. O Veiga também exigiu a defesa do goleiro numa inversão de bola que recebeu do Gustavo Scarpa no segundo tempo. Defesaça do João Paulo, o Veiga batendo de direita, aí um pouco mais de frente, batendo cruzado, o João Paulo indo buscar. E o Veiga sendo fundamental numa assistência também para o Breno Lopes. O Veiga dá assistência para o Breno Lopes fazer o segundo gol. Falando em Breno Lopes, veja só, já coloquei o Scarpa e o Veiga em várias jogadas como protagonistas. Tudo bem, agora vamos para o Breno Lopes, vamos puxar o gancho de um atleta que nem é titular absoluto do time. Veja como jogou bem. Apareceu fazendo gol num golaço que ele fez, tanto na parte da visão, no ponto futuro para receber a bola do Veiga, quanto no domínio, na velocidade de raciocínio para arriscar. Breno Lopes que apareceu também em participação pela ponta, construindo, soltando essa bola para o Gustavo Scarpa no comecinho do jogo, arriscar e exigiu uma grande defesa do João Paulo. Veja como eu estou falando do João Paulo nesse comentário. Veja como eu estou falando do goleiro do Santos nesse comentário. Defesaça do João Paulo, lance que o Breno Lopes construiu da esquerda para a direita, para o Scarpa bater ali da meia-lua. Ele que aparece para dar assistência para o Daverson. Agora o Breno Lopes aparece pela direita na jogada, dando uma assistência para o Daverson finalizar cara a cara com o João Paulo, e o João Paulo, goleiro do Santos, fazendo mais uma boa defesa, quase que de futsal ali, cara a cara no reflexo, faz a defesa com o pé. Veja como o Breno Lopes participou do jogo, como o Breno Lopes foi ativo na partida. E aí, claro, falando em Daverson, outro jogador que também não é titular absoluto e participou muito bem do jogo. O Daverson fez o gol dele impedido de cabeça, que é a especialidade do Daverson. É um jogador alto e de muita impulsão e se caracterizou por ser um cara de área no Palmeiras. Foi fundamental assim no Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras foi campeão sob o comando de Luiz Felipe Scolari em 2018. E agora já tem aparecido dessa forma também. Não só dessa forma, mas também com a possibilidade de ajudar construindo com a segunda bola, com aquela bola que sai do goleiro ou sai do zagueiro alta, e com a impulsão, com a altura ele vai buscar e consegue jogar. Ele apareceu dessa forma também. O Breno Lopes apareceu dando origem, aliás, o Daverson apareceu dando origem à jogada que o Breno Lopes faz o gol, porque é uma bola alta que ele disputa de cabeça, ganha, ela fica com o Rafael Veiga e o Rafael Veiga dá assistência. E claro, o Daverson, eu já disse, teve aquele lance em que ele quase fez, o João Paulo salvou. Veja como o atacante apareceu 3 vezes de formas diferentes, assim como o Breno Lopes, 3 vezes de formas diferentes, o Veiga várias vezes de formas diferentes, o Scarpa várias vezes de formas diferentes. Então foi um Palmeiras que foi inteligente, foi versátil e jogou muito bem. Claro, eu separei esses elogios justamente para trazer basicamente o que foi esse Palmeiras, como o Palmeiras foi criativo, como o Palmeiras conseguiu colocar a bola na rede 3 vezes
E não só porque teve aqueles lances e só. Não, foi um Palmeiras que de fato conseguiu fazer valer. O Daverson, aliás, participa da jogada que tem o Marcos Rocha cruzando da direita, na cabeça do Daverson, ele não desvia na direção do gol, mas ele desvia e o William tá esperto. Veja só, o William que entrou no decorrer da partida para colocar a bola na rede e fazer o terceiro gol do Palmeiras. Então, é o Palmeiras que tem muitos jogadores com condição de protagonizar lances de perigo. Coletivamente muito forte, essas individualidades começam a aparecer. E foi o que aconteceu contra o Santos. Veja quantas vezes eu citei defesas do João Paulo, além dos 3 gols do Palmeiras. Então foi um time muito perigoso e muito consistente defensivamente diante do Santos. A prova disso também está na performance. Quantos elogios eu posso fazer a jogadores do Santos na questão ofensiva? Eu posso fazer elogios basicamente ao Sanches e ao Moraes. O Moraes que no começo do jogo foi muito bem pela esquerda, criou jogadas, chegou a finalizar, mas isso foi nos primeiros 15 minutos. Foi uma finalização do Moraes que o Jailson pegou e só. Depois disso o Santos não criou mais. O Santos vai de fato aparecer com perigo quando o Sanches entra no jogo. E aí o Sanches dá uma dinâmica diferente. Os meias do Palmeiras jogaram muito tranquilos, porque o Santos também defensivamente não foi bem. Não só na questão da bola aérea do Gustavo Gomes, que vale o destaque, mas quando você tem no meio campo Pirani, Camacho e Jean Mota, você naturalmente abre um pouco mais o seu time, porque não é a característica do Pirani marcar, não é a característica do Jean Mota marcar, do Camacho um pouco mais. Só que aí quando você tem um Palmeiras com talentos individuais, como o Palmeiras tem, que podem fazer a diferença de distintas formas, fica difícil, sobrecarrega o Camacho, sobrecarrega os laterais. Aliás, o Santos que não tinha o seu lateral titular, o Moraes estava jogando, o Felipe Jonathan estava no banco, o Pará voltando de suspensão e tendo de travar, tendo de segurar muito mais. Então, o Palmeiras colocou o Santos atrás e foi muito melhor tecnicamente e taticamente. Tanto que o time do Santos realmente passa a ter um pouco mais de volume de jogo quando o Sanches entra em campo. E aí não é mais uma questão de marcação, mas o Palmeiras já tinha o 3-1 no placar e a partir daí, a partir desse 3-1, o Palmeiras começa a apostar muito mais na velocidade, já havia tirado o Scarpa e o Veiga do jogo e por isso aposta um pouco mais na bola longa, fazendo o que fez contra o Sport e também funcionou. Então, dentro dessas características, naturalmente, o Palmeiras ficaria um pouco mais atrás e aí não sobrecarregaria tanto a marcação do Santos. Aí aparece muito a questão do Sanches e da técnica que ele tem para dinamizar o jogo. O Sanches é o cara que aparece para sofrer o pênalti do Marcos Rocha e repare que quando o Sanches sofre o pênalti do Marcos Rocha, ele está disputando uma bola na quina da grande área pela direita e nem de frente para o gol ele está. O Marcos Rocha faz esse pênalti, o Santos não estava no momento de finalização, no momento cara a cara, não. Era uma disputa de bola na quina da grande área pela direita. E o outro lance tem o Sanches de novo aparecendo no cruzamento para o Marinho receber, um bate e rebate, a bola já estava no momento em que o árbitro marca o pênalti ali, a gente não tinha mais muito a noção se a bola sobraria para alguém do Santos ou do Palmeiras, mas aparentemente alguém do Palmeiras cortaria a bola, mas o Mike vai lá e comete o pênalti no Marinho. Então o Santos consegue 2 gols em penalidades, uma numa jogada que é uma bola na área, do Sanches, é bem verdade, mas é uma bola na área, e a outra numa jogada do Sanches individual com a falha do Marcos Rocha. Fora isso, o time do Santos não conseguiu ser perigoso. E é um time que consegue sim ser perigoso. Tem muito da marcação do Palmeiras, tem muito do trabalho do Zé Rafael, muito do trabalho do Danilo, muito do trabalho da dupla de zaga, do trabalho dos laterais. O Vinha foi muito bem mais uma vez, assim como o Marcos Rocha não foi tão bem, é verdade, mas ele não comprometeu. Ele fez esse pênalti, acontece, fica marcado, mas foi muito bem. Então, Gomes e Felipe Melo, enfim, jogando muito bem. Palmeiras foi muito bem na totalidade do jogo, o Santos nem tanto. E aí, para trazer um número de comparação, além, é claro, da questão do Palmeiras ser o melhor mandante do campeonato e o Santos hoje estar à frente só do Grêmio, que tem a pior campanha de longe da competição, ainda não venceu um jogo sequer, mas a equipe do Santos, só o Grêmio está atrás do Santos como visitante. E aí você vê como a defesa do Palmeiras funcionou bem quando você olha para os números. Porque o Santos já tem uma eficácia baixa. Quando a gente fala de eficácia, eu tenho alguns vídeos explicando um pouco sobre isso, 2 vídeos de uma série de finalizações eficácias. Quando a gente fala de eficácia, a gente fala de quantas finalizações um time precisa para colocar a bola na rede. O Palmeiras, por exemplo, tem 16% de eficácia. É uma eficácia de campeão brasileiro, tá? Em média, os campeões brasileiros têm ali 16, 15, 16,5, pelo menos nos últimos 4 anos no estudo que eu fiz, com exceção do Flamengo de Jorge Jesus, que teve uma eficácia europeia de 20%. Mas aí, você olha para o Santos que tem 12% de eficácia. É um time que precisa melhorar. O que significa 12% de eficácia? Significa que a cada 100 finalizações, ele faz 12 gols.
é uma eficácia mais baixa, tem mais dificuldade. Isso significa que a cada 10 finalizações o Santos faz 1,2 gol. Então dá para dizer que a cada 10 finalizações o Santos faz um golzinho só. É realmente, aproximando, arredondando, algo baixo. E o Santos, nesse jogo especificamente, teve 6 finalizações. Só 2 no alvo. Então o Palmeiras foi muito bem na parte defensiva para travar as jogadas do Santos. Só 2 no alvo, 6 finalizações. Veja o Santos contra o Atlético com 15 finalizações completas. Veja o Santos contra o América com 13 finalizações completas. Veja o Santos contra o Atlético Mineiro com 10 finalizações completas. O Palmeiras reduziu isso a 6. Então o Palmeiras foi muito bem defensivamente e o Santos não foi bem ofensivamente, apesar da exposição que resolveu colocar em campo, como tem feito, evidentemente, com o Jean Mota, com o Camacho e com o Pirani. Muito bem, o Pirani, por sinal, é um ótimo jogador, mas não vai resolver sozinho, evidentemente, os problemas do Santos e a questão da eficácia fundamentalmente também. Marinho pouco aparece no jogo, Marinho é um cara que não é mais tão acionado, então isso também faz a diferença, ele coloca uma bola na rede de pênalti, mas não aparece para criar, para bagunçar, para ser aquele ponto de preocupação do adversário já há algum tempo. Então, eu acho que esses são os pontos dessa vitória. Por isso eu acho que o placar 3-2, apertado, jogo nervoso até o fim, ele não determina a performance. A performance do Palmeiras foi absolutamente espetacular, com 2 pênaltis, 2 falhas individuais que colocaram o Santos no jogo. Já o Santos precisou muito do João Paulo para não sofrer o placar mais elástico, tendo sofrido já 3 gols. Por isso, eu acho que o Palmeiras foi muito melhor e é o líder isolado, não à toa do campeonato, com a regularidade que tem, com a troca que tem no banco de reservas, a reposição, e agora tem o Dudu também, que estreou nessa partida, reestreou nessa partida. O William chegou a 100 gols no Allianz Parque, Dudu é quem mais tem gols no Allianz Parque, colocou 120, na verdade 100 jogos, não 100 gols. Chegou a 100 jogos no Allianz Parque o William, o Dudu tem 127 jogos no Allianz Parque, os 2 jogadores históricos para o estádio, para o torcedor do Palmeiras, uma identificação muito grande, e o Dudu nem dá para avaliar porque entrou faltando pouquinho, mas certamente vai ser uma peça que vai brigar pela titularidade. Na minha concepção vai ser titular assim que tiver condições, porque faz muito a diferença. Mas como o Palmeiras não sente falta do Dudu nesse momento, né? Ele reestreou poucos minutos aí em campo e o Palmeiras é líder absoluto da competição, tem um aproveitamento fantástico e tem cada vez mais melhorado o seu jogo com a bola no chão, o seu 4-2-3-1, que é o que tem entrado em campo, é outra variação tática que o Abel tem, não só o 3-5-2. Então é um time que de fato está crescendo na competição. É no começo, é bem verdade. O primeiro quarto de campeonato já foi, ainda tem 3 quartos. O Palmeiras vai ter de manter essa regularidade e tem Libertadores pelo caminho. Mas não tem Copa do Brasil. São algumas datas importantes que o Palmeiras vai ter, pelo menos 7 semanas, contando se o Palmeiras chegasse à final da Copa do Brasil, teria 7 semanas ocupadas, 7 meios de semana com jogos. O Palmeiras vai ter até o fim da temporada 7 meios de semana vazios para poder recuperar atletas, botar muitos jogadores que estão machucados em condição, treinar ainda mais e gerar mais variações táticas e mais perigos para os adversários. Então o Palmeiras vai muito bem, merece muitos elogios, o Santos ainda precisa de alguns ajustes, mas o Fernando Diniz está começando o trabalho e o elenco do Santos ainda é inferior, mais inexperiente em relação ao elenco do Palmeiras. Esse é o meu comentário, claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo também, dando a sua opinião, discordando, concordando, dando uma ideia. Eu quero agradecer a galera que tem acompanhado também os vídeos que eu trago de outros temas aqui, de futebol especificamente, estudo, eu fico muito contente, os comentários são muito legais, muito agradáveis, valeu demais, nem sempre eu consigo responder todos, mas eu procuro pelo menos ler todos, muito obrigado. E claro, aos membros também o meu muito obrigado de coração, aos inscritos também, se você não é inscrito, seja inscrito, ative o sininho, deixe o seu like, seja membro, deixe seu comentário e bora falar de futebol.